Capítulo 4. Sou o primeiro aqui também, pensou Langdon ao chegar ao centro de natação Straov, no exato instante em que o funcionário destrancava a porta de entrada. Conhecia poucas experiências tão luxuosas quanto ter uma piscina de 25 metros inteirinha só para si. Foi até seu armário alugado, vestiu a sunga, tomou uma ducha rápida, pegou os óculos de natação e foi para a piscina. As luzes frias do teto ainda estavam se aquecendo e o recinto estava quase todo às escuras. Langdon ficou parado, com os dedos dos pés para fora da borda, encarando a superfície lisa da água que parecia um imenso espelho negro. O Templo de Atenas, pensou, recordando como os gregos antigos costumavam praticar a catoptromancia, fitando poças de água escura para vislumbrar o futuro. Imaginou Catherine adormecida na suíte do hotel e se perguntou se seria ela o seu futuro. Para um solteiro convicto, era uma ideia ao mesmo tempo perturbadora e empolgante. Colocou os óculos de natação, inspirou fundo e saltou, cortando a superfície da água feito uma faca. Avançou 2 segundos submerso, então bateu perna no estilo borboleta por 10 metros antes de subir à superfície e engatar um nado livre. Concentrado na cadência da própria respiração, entrou no estado semi-meditativo que a natação sempre lhe proporcionava. Sua musculatura relaxou e seu corpo tornou-se aerodinâmico e ágil, avançando pela água escura num ritmo impressionante para um cinquentão. Em geral, quando Langdon nadava, sentia a mente vazia por completo, mas naquela manhã, mesmo após 4 voltas na piscina, ela continuava ocupada, repassando momentos da fascinante palestra de Catherine na noite anterior. Sua consciência não é uma criação do seu cérebro. Na realidade, a sua consciência nem sequer está localizada dentro da sua cabeça. Essas palavras haviam despertado a curiosidade de todos os presentes, mas Langdon sabia que a palestra mal arranhara a superfície do que estaria incluído no livro a ser lançado por Catherine. Ela alega ter feito uma descoberta inacreditável. A descoberta de Catherine, fosse qual fosse, era segredo. Ela ainda não a compartilhara com ninguém, nem mesmo Langdon, embora tivesse feito várias alusões a ela nos últimos dias, confidenciando-lhe que a pesquisa para o livro levava a uma descoberta espantosa. Após a palestra, Langdon passou a ter a sensação de que o livro de Catherine tinha um potencial explosivo. Ela não se intimida diante da controvérsia, refletiu Langdon, que gostou de vê-la irritar os membros mais tradicionalistas da plateia. A ciência tem um longo histórico de modelos falhos, anunciara ela, fazendo a voz ecoar pelo salão Vladislav. A teoria da Terra plana, o sistema solar geocêntrico, o universo em estado constante, tudo isso é falso, embora já tenha sido levado muito a sério e considerado verdadeiro. Felizmente, nossos sistemas de crenças evoluem quando se deparam com uma série de inconsistências impossíveis de explicar. Catherine empunhou um controle remoto, e a trela atrás dela ganhou vida com a imagem de um modelo astronômico medieval, o sistema solar com a Terra retratada no centro. Durante séculos, o modelo geocêntrico foi aceito como um fato inquestionável. Com o tempo, porém, os astrônomos perceberam que o movimento dos planetas não condizia com esse modelo. As anomalias se tornaram tão numerosas e flagrantes que nós, ela tornou a clicar no controle, criamos um novo modelo. A tela então exibiu uma ilustração moderna do sistema solar, com o Sol no centro. A plateia se manteve em silêncio enquanto Catherine avançava até a frente do palco. Da mesma forma, disse ela, houve um tempo em que a mera sugestão de que a Terra era redonda era algo risível, uma heresia científica até. Afinal, se a Terra era redonda, os oceanos não escorreriam para fora? Muitos de nós não estaríamos de cabeça para baixo? Mas pouco a pouco, começamos a ver fenômenos que não faziam sentido com o modelo da Terra plana. A sombra curva do planeta durante os eclipses lunares, navios que partiam rumo ao horizonte desaparecendo de baixo para cima e, é claro, a circunnavegação do globo realizada por Fernão de Magalhães. Ela sorriu. Hora de um novo modelo. Cabeças assentaram, num bom humor compartilhado. Minhas senhoras, meus senhores, continuou ela, num tom de voz sombrio. Eu creio que uma evolução semelhante esteja ocorrendo agora no campo da consciência humana. Estamos prestes a vivenciar um maremoto em nossa compreensão de como o cérebro funciona, da natureza da consciência e da própria natureza da realidade em si. Nada como mirar alto, pensou Langdon.
Assim como acontece com qualquer crença ultrapassada, prosseguiu ela, o modelo hoje aceito da consciência humana está sendo desafiado por uma maré crescente de fenômenos que simplesmente não consegue explicar. Fenômenos validados de forma criteriosa pelos laboratórios de noética mundo afora e testemunhados pelos seres humanos há séculos. Mesmo assim, a ciência tradicionalista segue se recusando a lidar com a existência desses fenômenos, ou mesmo a aceitar que eles sejam reais. Em vez disso, prefere trivializá-los, afirmando que são exceções ou farsas, chamando-os de paranormalidade, um nome desrespeitoso que passou a ser sinônimo daquilo que não é ciência. O comentário provocou um burburinho no fundo do auditório, mas Catherine seguiu em frente sem se deixar abalar. A verdade é que vocês todos estão familiarizados com esses fenômenos paranormais, declarou ela. Eles são conhecidos por nomes como percepção extrasensorial, pré-cognição, telepatia, clarividência, experiências fora do corpo. Apesar de serem denominados paranormais, esses fenômenos são normais. Ocorrem todo dia, tanto na ciência, em experimentos cuidadosamente controlados, quanto no mundo real. Um silêncio total reinava no recinto. A questão não é se esses fenômenos são reais, disse Catherine. A ciência já demonstrou que são. A questão é por que tantos de nós permanecemos cegos em relação a eles. Ela apertou um botão do controle remoto e uma imagem se materializou no telão. A grade de Hermann. Langdon identificou a conhecida ilusão de ótica na qual pontos pretos parecem surgir e desaparecer dependendo do ponto do diagrama em que uma pessoa foca o olhar. A plateia começou a sentir o efeito e um murmúrio de surpresa se espalhou pela sala. Estou mostrando isso a vocês por um motivo simples, para nos lembrar que a percepção humana está repleta de pontos cegos, concluiu Catherine. Às vezes estamos tão ocupados olhando para o lado errado que deixamos de ver o que está bem na nossa frente. O céu matinal ainda estava totalmente escuro quando Langdon saiu do clube e desceu a colina. Sua meia hora de meditação aquática o deixava tomado por uma sensação de tranquilidade, e a caminhada solitária de volta ao hotel estava rapidamente virando uma das partes preferidas do seu dia. Quando ele se aproximou do rio, o relógio digital do Centro de Informações Turísticas brilhava marcando 6 horas e 52 minutos. Tempo de sobra, pensou Langdon, torcendo para conseguir voltar para a cama com Catherine e convencê-la a cancelar o encontro das 8 com Brigitta Gessner. A neurocientista havia praticamente forçado Catherine a ir conhecer seu laboratório naquela manhã. Catherine fora educada demais para recusar. Ao chegar a Ponte Carlos, Langdon viu que o manto liso de neve já não estava mais imaculado, e sim repleto de pegadas de outros visitantes madrugadores. Viu à direita a Torre Judith, única sobrevivente da estrutura medieval original. Ao longe ficava a Torre de Vigia Nova, do século XIV, na qual as cabeças decapitadas tinham ficado expostas em estacas, um lembrete para qualquer um disposto a desafiar o domínio dos Habsburgos. Dizem que ainda é possível ouvir os gemidos de dor dessas pessoas ao passar perto. A palavra praga significa limiar, e Langdon tinha sempre a sensação de atravessar cada vez que visitava a cidade. O lugar mágico passou séculos mergulhado em misticismo, fantasmas e espíritos. Até hoje, os guias turísticos dizem que a cidade tem uma aura sobrenatural palpável para qualquer um aberto a senti-la. Provavelmente não sou uma dessas pessoas, sabia Langdon, embora devesse reconhecer que naquela manhã a Ponte Carlos parecia saída de outro mundo, a neve que caía formando halos espectrais em volta dos postes de iluminação a gás. Durante séculos, a cidade tinha sido o centro europeu de todas as formas de ocultismo. O rei Rodolfo II de Praga era um praticante secreto das ciências da transmutação em seu Speculum Alchemiae, localizado no subsolo da cidade. Os clarividentes John Dee e Edward Kelly tinham ido a Praga promover sessões de perscrutação para conjurar espíritos e conversar com anjos. O misterioso escritor judeu Franz Kafka tinha nascido e trabalhado em Praga, onde escreveu seu sombrio e surreal A Metamorfose. Enquanto atravessava a ponte, o olhar de Langdon recaiu sobre o Hotel Four Seasons ao longe, de frente ao rio, com as águas profundas do Moldava a lamber suas fundações. Acima da superfície reluzente do rio, as janelas da sua suíte no segundo andar continuavam às escuras. Catherine ainda está dormindo, constatou, nem um pouco surpreso, considerando o pesadelo que a fizera passar boa parte da noite acordada. Após percorrer cerca de 1/3 da ponte colossal, Langdon passou pela estátua de bronze de São João Nepomuceno. Assassinado neste exato local, pensou, com um calafrio.
Ao receber uma ordem do rei para violar o voto de confidencialidade e revelar as confissões privadas da rainha, o padre se recusou a ceder e o rei mandou torturá-lo e jogá-lo da ponte. Langdon estava perdido em pensamentos quando teve a atenção atraída por uma visão incomum mais à frente. Perto da metade da ponte, uma mulher toda vestida de preto vinha se aproximando. Ele imaginou que ela estivesse voltando de uma festa, tendo em vista que ostentava um adereço de cabeça extravagante, uma espécie de tiara com meia dúzia de estacas pretas pontiagudas saindo do crânio para cima e para fora, rodeando sua cabeça feito uma... Langdon sentiu um calafrio. Uma coroa de raios? A bizarra coincidência de ver a coroa de raios naquela manhã foi surpreendente e um pouco perturbadora, mas Langdon lembrou a si mesmo que em Praga era comum ver fantasias macabras do tipo. Quando a mulher se aproximou então, a cena se tornou mais estranha. Ela parecia em transe e caminhava como se estivesse semi-morta, com os olhos arregalados fixos à frente e uma expressão vazia. Langdon estava prestes a perguntar se ela estava bem quando reparou no que ela vinha segurando. A visão o fez travar. Mas é impossível. A mulher estava empunhando uma lança de prata, igualzinho ao pesadelo de Catherine. Langdon olhou para a arma